Tricos, o carniceiro de Nuremberg, a verdade sombria por trás da tortura medieval. Atenção! O que você está prestes a descobrir pode abalar sua fé na humanidade. Prepare-se para desenterrar segredos que governos europeus tentaram enterrar por 400 anos. Cena inicial impactante. Maria Hoffmann vê seus pés pegarem fogo. As chamas ainda baixas já exalam o cheiro nauseante de carne cozinhando. Em 3 minutos ela gritará por seus filhos. Em 6 horas, morrerá. E o homem que controla cada segundo de sua agonia já fez isso 934 vezes. Seu nome, Franz Schmidt. Gancho de curiosidade e fomo. Em apenas 15 minutos você entenderá por que a Europa gastou séculos escondendo a verdade sobre o maior assassino em massa da história. Se você quer desvendar verdades históricas que desafiam tudo o que você sabe sobre civilização, inscreva-se agora. A história que vamos contar é muito, muito mais sombria. Transição rápida para a cena da execução. A lâmina assobia, cortando a cabeça da mulher que grita em um único golpe perfeito. O sangue jorra a quase 2 metros de altura, banhando a multidão que urra em aprovação, como se assistisse a um jogo de futebol. O carrasco limpa a espada calmamente e marca mais um ponto em seu diário pessoal. Era terça-feira, um dia lento. Revelação chocante e comparação com criminosos famosos. Aquele homem legalmente assassinou 935 seres humanos, mais do que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e todos os serial killers notórios juntos. Mas ao contrário dos monstros que trancamos, Franz Schmidt era celebrado, elogiado, venerado por sua comunidade. Por 45 anos ele transformou a execução humana em uma arte sangrenta que faria o filme de terror mais retorcido parecer um desenho animado da Disney. Promessa de evidências proibidas e verdade terrificante. Estou prestes a mostrar evidências proibidas que revelam por que a história deste homem expõe a verdade mais aterrorizante sobre a natureza humana. Imersão na cena mais notória de Schmidt. Transporte-se para a praça de Nuremberg, 1580. O ar fétido de corpos não lavados, comida podre e antecipação. Vendedores apregoam cerveja e tortas como se fosse um festival. Crianças empoleiradas nos ombros dos pais para ver o espetáculo. E lá, numa plataforma elevada, escorregadia de sangue seco de entretenimentos anteriores, está um gigante. 1,93 sims, braços como troncos de árvores, vestindo um avental de couro preto que já viu de tudo. Suas mãos maciças empunham uma espada de 2 gumes que pesa mais do que a maioria das pessoas consegue levantar. Descrição da vítima e da multidão. A condenada, acusada de matar seu bebê, é forçada a se ajoelhar na palha. Seus soluços e súplicas por misericórdia, em um alemão quebrado, ecoam. A multidão aposta se ela desmaiará antes do golpe. O momento do golpe e a reação da multidão. Schmidt ergue a arma. A praça silencia. 4.000 pessoas prendem a respiração. Então, crack. A cabeça rola na palha. O sangue espirrando nas primeiras fileiras como uma fonte carmesim. A multidão explode em vivas. Schmidt se curva como um pianista de concerto após terminar uma obra-prima. O detalhe que congela o sangue. Mas aqui está o que vai gelar seu sangue. Aquela mulher era a vítima número 394 no livro de contas de Schmidt. Ele mantinha registros meticulosos de cada morte, cada método, cada grito. Seu diário parecia o manifesto de um serial killer, exceto que tudo o que ele fazia era perfeitamente legal. A ciência da tortura e a guerra psicológica. Schmidt não apenas matava, ele aperfeiçoou a ciência do sofrimento humano. E o que vou mostrar provará que a tortura medieval não era crueldade aleatória. Era guerra psicológica sistemática que faria interrogadores modernos vomitar. Cena da roda de tortura. Agora Hans Müller está amarrado nu a uma roda de madeira.
e Schmidt está prestes a começar sua obra-prima. Esqueça tudo o que você sabe sobre punição medieval. A roda não era só sobre a morte, era sobre prolongar a morte pelo tempo que Schmidt quisesse. Imagine uma roda de carroça gigante montada num poste, a vítima esticada como um sacrifício humano. Então Schmidt começa seu trabalho com uma barra de ferro pesada. Crack, pulso direito quebrado. Crack, crack, antebraços quebrados. Crack, ombro esquerdo pulverizado. Cada fratura calculada para causar agonia máxima sem atingir órgãos vitais. A precisão cirúrgica da crueldade. Isso não é violência aleatória, é precisão cirúrgica projetada para mantê-lo consciente e gritando por horas. Trecho do diário de Schmidt. Hans Müller durou 4 horas na roda, seus gritos podiam ser ouvidos a 3 ruas de distância. A multidão permaneceu até o anoitecer, para vê-lo morrer. O detalhe que faz o sangue correr frio. Mas aqui está o que vai gelar seu sangue. Schmidt mantinha notas científicas detalhadas sobre o tempo. Ele descobriu que quebrar os ossos da canela, em um padrão específico, estenderia o sofrimento por mais 2 a 3 horas. Ele estava literalmente experimentando em seres humanos, como ratos de laboratório. Imersão na experiência da vítima. Feche os olhos. Imagine-se amarrado àquela roda, seus braços já quebrados, pendendo inúteis. A multidão abaixo apostando em quanto tempo você sobreviverá. Schmidt parado sobre você com aquela barra de ferro, consultando seu caderno sobre sequências ideais de quebra de ossos para maximizar sua agonia. Seus gritos ecoam nos edifícios de pedra, seu corpo sendo sistematicamente destruído, mas você ainda está vivo, ainda sentindo tudo. A roda como guerra psicológica. A roda não era apenas tortura, era guerra psicológica contra sua sanidade. Schmidt entendia que a antecipação da próxima fratura era muitas vezes pior do que a fratura em si. O aspecto mais sadista. E aqui está a parte mais sádica. Suas notas revelam que ele às vezes pausava no meio da execução, ia a uma taverna próxima para tomar uma cerveja e comer, e depois voltava revigorado para continuar sua tortura. Você passaria aqueles minutos agonizantes se perguntando se a morte finalmente estava chegando, apenas para ver seu carrasco retornar, pronto para infligir mais agonia. A escala da crueldade, a queima viva. Você acha que isso é o pior que a humanidade pode conceber? O que vou mostrar fará a roda parecer misericórdia. Maria Hoffmann está queimando viva agora, mas Schmidt transformou sua execução em uma sinfonia de 6 horas de sofrimento calculado. Outros carrascos simplesmente acendiam o fogo e iam embora. Não Schmidt. Ele descobriu como quebrar almas humanas, junto com corpos humanos. Técnica de queimadura detalhada. Sua técnica começa com pequenos fogos ao redor dos pés da vítima. Não o suficiente para matar rapidamente, apenas o suficiente para carbonizar a pele e expor as terminações nervosas cruas. O diário de Schmidt registra suas combinações exatas de madeira. Carvalho queima muito rápido, pinheiro cria muita fumaça, obscurecendo a visão da multidão. Bétula misturada com madeira de macieira fornece a taxa de queima ideal. Ele estava conduzindo um experimento científico com carne humana. Imersão sensorial da tortura. Você pode ouvir o chiado, você pode sentir o cheiro da carne queimando. Os pés de Maria estão cozinhando como um assado, enquanto ela ainda está consciente, ainda sentindo cada chama. A inovação diabólica, os espelhos. Mas a inovação verdadeiramente diabólica de Schmidt. Espelhos de metal polido posicionados ao redor da plataforma de queima. Essas folhas refletiam as chamas de volta para a vítima, forçando-a a assistir seu próprio corpo ser consumido. Tortura física sobreposta ao horror psicológico. O grito que ecoou por milhas. Maria gritou por seus filhos por 4 horas seguidas.
Testemunhas relataram que seus apelos por misericórdia podiam ser ouvidos a mais de 1 quilômetro de distância. Apelo para continuar e promessa de mais revelações. Eu sei que alguns de vocês estão clicando para sair. Eu entendo, isso é perturbador. Mas se você chegou até aqui, você claramente é alguém que quer a verdade sem filtros sobre a história. Clique em inscrever-se, porque na próxima semana vou expor métodos de tortura classificados que se conectam diretamente a técnicas de interrogatório modernas. E esse vídeo provavelmente será restrito por idade. A verdade oculta sobre Schmidt. Porque aqui está o que os historiadores não querem que você entenda. Schmidt não era um monstro medieval. Ele era um pesquisador sistemático documentando os limites humanos. E Schmidt ia para casa todas as noites, beijava sua esposa, brincava com seus filhos e dormia pacificamente. Em sua mente, ele não era mau. Ele era um artista. A propagação de seus métodos. Suas técnicas de queima se tornaram tão refinadas que outras cidades o contrataram como consultor. Ele literalmente escreveu o Manual da Imolação Humana Eficiente. Seus métodos se espalharam pela Europa como uma praga de sadismo institucionalizado. O mestre do horror psicológico. Mas tudo o que mostrei até agora foi apenas Schmidt praticando para sua obra-prima. Escondidos em arquivos selados, encontrei documentos descrevendo sua criação mais devastadora psicologicamente. Algo tão brutal que até ele hesitou em usá-lo. O que poderia fazer um homem que queimou 935 pessoas vivas sentir relutância? O dilema impossível e a família como arma. Jan Brenner está prestes a fazer a escolha mais impossível da história humana. E Schmidt o está forçando a fazê-la enquanto toda a sua família assiste. Nos papéis pessoais de Schmidt, escritos em código que levou 50 anos para historiadores decifrarem, estava a descrição de sua inovação mais brutal psicologicamente, o espelho da loucura, a descoberta terrível de Schmidt. Schmidt percebeu algo aterrorizante. A dor física eventualmente sobrecarrega o sistema nervoso. O corpo desliga, a mente recua, mas a dor emocional, o tormento psicológico, isso pode durar para sempre. O espelho da loucura não era um dispositivo, era um método que transformava o amor em arma. O mecanismo do espelho da loucura. Schmidt capturava não apenas o criminoso condenado, mas toda a sua família, pais, filhos, irmãos, cônjuge. Então ele forçava a vítima principal a escolher qual membro da família morreria primeiro, segundo, terceiro. A cena de horror psicológico. Agora Jan Brenner está olhando para sua mãe, sua esposa e sua filha de 7 anos. Schmidt está segurando sua lista de execução e esperando Jan decidir a ordem de suas mortes. A parte mais difícil de acreditar. Aqui está a parte quase impossível de acreditar. Schmidt documentou que 73% das vítimas imploravam para serem torturadas, em vez de verem seus entes queridos sofrerem. Ele havia descoberto que a dor emocional podia ser usada como arma de forma mais eficaz do que qualquer tortura física. Trecho do diário de Schmidt sobre o espelho da loucura. Johann Brenner escolheu sua mãe primeiro, acreditando que sua idade tornaria a morte mais rápida. Quando ela durou 2 horas na roda, ele começou a arrancar os próprios cabelos em tufos. Quando cheguei à sua filha mais nova, ele havia mordido a própria língua, tentando gritar. Evidências arqueológicas confirmam o horror. Evidências arqueológicas dos terrenos de execução de Nuremberg confirmam este horror. Ossadas contendo unidades familiares inteiras, esqueletos de crianças mostrando ossos deliberadamente quebrados, adultos apresentando sinais de tortura prolongada e sistemática. Schmidt havia inventado uma execução que torturava não apenas corpos, mas o próprio conceito de amor familiar. Ele transformou laços familiares em armas de destruição psicológica. A taxa de confissão e a conspiração oculta.
Sua técnica do espelho da loucura tinha uma taxa de confissão de 98%. Pessoas inocentes confessariam qualquer crime, bruxaria, traição, assassinato, apenas para acabar com o sofrimento de suas famílias. Quantas mães inocentes confessaram ser bruxas, simplesmente porque não conseguiam ver seus filhos queimarem? A revelação da conspiração de 400 anos. Mas aqui está a conspiração que os governos europeus enterraram por 400 anos. Schmidt não era apenas um carrasco, ele era um pesquisador do governo, e suas descobertas não morreram com ele. Documentos desclassificados e a verdade chocante. Tudo o que mostrei, a roda, as artes da queima, o espelho da loucura, foi apenas o trabalho público de Schmidt. Documentos recentemente desclassificados dos arquivos estaduais da Baviera revelam algo que vai abalar você até o âmago. Franz Schmidt estava secretamente documentando os limites da dor humana para a rede de inteligência militar do Sacro Império Romano Germânico. O diário não era pessoal, era pesquisa governamental. Seu diário de execução não eram registros pessoais, era pesquisa fundamental do governo. Pense nisso. Quem melhor para estudar os limites humanos do que alguém legalmente autorizado a quebrar humanos? O carnaval de morte de 45 anos de Schmidt foi, na verdade, um estudo sistemático em guerra psicológica. As provas escondidas. As evidências enterradas são esmagadoras. Registros de pagamento mostrando que Schmidt recebia 10 vezes o salário normal de um carrasco. Correspondência militar solicitando protocolos experimentais específicos. Desenhos anatômicos feitos por Schmidt, mostrando aglomerados nervosos e pontos de pressão. Manifestos de remessa de seus materiais de pesquisa enviados para instalações militares em toda a Europa. Schmidt não matava, ele construía um banco de dados. Schmidt não estava apenas matando pessoas, ele estava construindo um banco de dados de vulnerabilidade humana para uso militar. Cada grito, cada ponto de ruptura, cada colapso psicológico era documentado e arquivado. A parte mais terrível, a evolução dos métodos. Aqui está a parte verdadeiramente aterrorizante. Os métodos de Schmidt não desapareceram em 1634, eles evoluíram, eles se espalharam. Eles se tornaram a base do que as agências de inteligência chamam hoje de técnicas de interrogatório aprimoradas. Os mesmos princípios psicológicos que Schmidt descobriu: isolamento, alavancagem familiar, posições de estresse prolongado, manipulação de temperatura. Estes aparecem em manuais de interrogatório usados por agências de inteligência até a era moderna. Por que o diário de Schmidt ainda é classificado? Por que você acha que o diário completo de Schmidt permanece classificado pelo governo alemão? Por que apenas trechos higienizados estão disponíveis para pesquisadores? Por que admitir que pesquisas de tortura de 400 anos ainda influenciam o trabalho de inteligência moderno seria politicamente inconveniente? A linhagem da crueldade. Schmidt treinou 6 aprendizes. Sua linhagem pode ser rastreada através de famílias de carrascos europeus por mais de 200 anos. As técnicas, os insights psicológicos, a abordagem sistemática para quebrar a vontade humana, tudo sobreviveu. O progresso da civilização é uma ilusão? Nós nos confortamos acreditando que a civilização progrediu. Mas e se a pesquisa de Franz Schmidt sobre o sofrimento humano lançou as bases para técnicas de guerra psicológica ainda usadas hoje? E se o verdadeiro horror não é o que Schmidt fez há 400 anos, mas o que suas descobertas permitiram em todos os séculos desde então? Quantos interrogatórios aprimorados rastreiam seus métodos de volta à obsessão de um carrasco alemão em aperfeiçoar a miséria humana? O legado de Schmidt, um horror que ele mesmo não imaginaria. Franz Schmidt morreu pacificamente em sua cama aos 87 anos. Cercado por uma família amorosa, ele nunca enfrentou justiça por sua tortura sistemática de 935 seres humanos, porque legalmente não cometeu crimes. A sociedade o celebrou como um mestre artesão,
Seu verdadeiro legado vive de maneiras que o horrorizariam até mesmo a ele. A documentação sistemática dos limites humanos, as técnicas de guerra psicológica, a compreensão de que a dor emocional corta mais fundo do que a tortura física. Esses insights não morreram com o Sacro Império Romano Germânico. Eles evoluíram para a ciência moderna de interrogatório, o que levanta a questão mais perturbadora. A pergunta final que abala a consciência. Se ainda estamos usando pesquisas derivadas de câmaras de tortura medievais, o que isso diz sobre o progresso humano? Somos realmente mais civilizados do que as multidões que aplaudiam enquanto Schmidt erguia sua espada de carrasco? Próximo vídeo e chamada para a ação. O Império Otomano também teve carrascos sistemáticos, cujos métodos foram enterrados por historiadores. Na próxima semana investigarei suas técnicas classificadas e como elas influenciaram métodos de interrogatório usados tão recentemente quanto 2019. Certifique-se de estar inscrito, porque esse vídeo revela conexões com agências de inteligência que ainda estão operacionais hoje. Reflexão final e perguntas para o público. Mas agora preciso que você se pergunte: quanta parte do nosso mundo civilizado é construída sobre fundações de crueldade sistemática? Que outras verdades históricas estão sendo higienizadas para proteger estruturas de poder atuais? Que outros segredos brutais de impérios estão escondidos em arquivos classificados? E o mais importante, o que você teria feito naquela multidão que aplaudia? Deixe-me saber nos comentários, mas cuidado, algumas verdades são mais perigosas do que outras.